E a Júlia, que está se preparando há 3 meses para fazer o primeiro preparo dela, vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. Vamos ver qual vai ser o preparo de hoje. Não descarregues o teu azedume, conflitos e recalques nos servidores da tua casa, do teu trabalho, da tua esfera social. Eles já sofreram o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que lhes destinas. Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentilezas, ter atenuadas as humilhações que passasses, as dores que carpisses. São os teus irmãos carentes. Se te fazem grosserias e são rudes, educa-os com o silêncio e a bondade. Eles desconhecem as boas maneiras, necessitando do teu exemplo. Continua. É muito oportuno nessa passagem da Joana, porque a Joana traz o tempo inteiro que o outro sempre vai ser o nosso espelho, né? E aqui, quando ele começa a falar que eles já sofreram o suficiente, né? Que a gente tem que parar de projetar no outro, olhar para o outro o tempo inteiro e projetar todas as amarguras que a gente sente, projetar todas as coisas que a gente acha que muitas vezes são do outro, né? Porque, por exemplo, a nossa família. A gente acha que a nossa família, né, a gente olha para a família do outro, nossa, tá maravilhoso. Mas a nossa família, né, Joana chama a família de nicho de lutas e aberrações, né? Porque você não está lá na sua família maravilhosamente bem. A sua família está ali para você olhar e você perceber, nossa, minha mãe, por exemplo. O que a minha mãe representa para mim? Por que eu fico com tanta raiva quando eu olho essas questões que ela me traz? É porque o outro sempre vai ser o nosso espelho. É por isso que a gente tem que sempre olhar e abraçar, acariciar, né? E acolher o outro, porque o outro é a nossa criança, o outro é a nossa projeção. Então, quando a Joana traz isso, ela diz que o outro é o nosso irmão carente. Ou seja, são as nossas fraquezas que a gente muitas vezes projeta e por isso que trazem todas essas coisas que Joana fala muito bem. As grosserias, as questões rudes, e ela fala da educação, de você conduzir, né, com o silêncio e com a bondade. Boa palestra para todos. Jesus, mestre amigo, consolador, que nos acolhe em seus braços na tarde de hoje, na noite de hoje, nos abençoando a cada instante, envolvendo os nossos corações na paz que é em Ti. Te pedimos, Senhor, e a nossa mentora, Joana de Ângeles, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva e acolha nos braços a Cristiane Ninhero, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. É bom, né, gente? Era para hoje estar vazio, mas hoje está cheinho, né? O pessoal deu enfim, uma driblada aí nas Olimpíadas, mas vamos lá. Hoje o nosso tema é um capítulo do Evangelho, né, que se intitula Os Trabalhadores da Última Hora. Os Trabalhadores da Última Hora é uma parábola que uma das parábolas que Jesus falou, e a gente vai tentar trazer aqui o simbolismo dessa palavra, ou seja, a aplicabilidade dessa parábola na nossa vida. Porque há uma grande confusão do que Jesus disse, da interpretação que a gente faz. Porque a gente não sabe o que significa uma parábola. Enquanto a gente não entender o que significa uma parábola, a gente vai achar que Deus quer que a gente faça coisas. E cada vez que eu fico nessa loucura de achar que Deus quer que eu faça alguma coisa, ou para o outro, ou por mim,
eu começo a entrar num equívoco de toda a mensagem do Cristo. Por quê? Jesus, o sobrenome dele não é Jesus Cristo. Cristo é a condição que Jesus chega. Assim como Siddhartha, quando se ilumina, chega na condição de Buda. Então, Cristo é uma condição de uma criatura que se iluminou. Se iluminar é o nosso objetivo aqui, de encarnados. Para que a gente encarna? A gente não encarna para fazer uma obra maravilhosa de caridade ao próximo, para ficar trazendo cura do não sei o quê. Todo mundo encarna para uma única coisa, para se iluminar. O que é se iluminar? É ganhar consciência sobre quem você é, para que você está, da onde você veio, para onde você vai. Quem é você? Essa é a tônica do Espiritismo. O Espiritismo diz para a gente, não é a quantidade de encarnações que vai fazer você um espírito evoluído ou não, mas a qualidade da sua encarnação. Então, a qualidade da sua encarnação é o quanto de consciência você adquire. Por isso que nós temos os livros de Joana, o tempo todo ela falando sobre aquisição de consciência, os níveis de consciência, o indivíduo em busca do autoconhecimento, e é isso. Quando a gente ouve Jesus falar que o reino dos céus está dentro de nós, olha bem para você e vê se está aí mesmo. Dá até um medo, né, gente? Eu tenho certeza que não está. Né? Você fala, aqui está o reino do louco, está o reino do palhaço, está o reino de qualquer coisa, mas de Deus não está. Então, se não está, tem alguma coisa errada. Quando a gente começa a confundir a mensagem de Cristo, né, de fazer com ser, que é o que ele pede, ele não pede para a gente fazer. Então, quando a gente acha que esse trabalho que é pedido para a gente está na esfera do fazer, a gente vai entrar numa incompreensão muito grande da parábola que Jesus veio trazendo para a gente. Porque Jesus quer que a gente encontre o nosso Cristo interior. E se a gente não tiver nessa proposta, o nosso fazer e o fazer, ele vai ser exterior. Ele pode até mudar alguma coisa em você, ele pode até fazer você ficar mais, uma pessoa menos irritada, uma pessoa, enfim, mais compreensiva com o outro, mas ainda não é isso. Ainda não é isso. E a gente vai chegar hoje no que trabalho é esse que Deus quer de nós. Então, como é que é a parábola para a gente poder entrar? A parábola é o seguinte: Jesus diz que o reino dos céus se assemelha a um senhor que sai na madrugada e pede para os seus trabalharem na sua vinha. E esses primeiros trabalhadores vão trabalhar. Aí ele sai, depois de outra hora, uma hora mais à frente, e chama outros trabalhadores que estavam na praça e pergunta a eles, por que estão aí sem fazer nada? Venham e trabalhem na minha vinha. E os trabalhadores vão e trabalham. E foi acordado com os primeiros trabalhadores que eles ganhariam 1 denário pelo trabalho. Né? Vamos entender, 1 denário na época era a moeda deles, então eles ganhariam, com um salário mínimo ninguém ia, né? Então vamos botar assim, você ganharia R$1 milhão, se você trabalhasse na vinha do Senhor. E aí ele saiu em outra hora e chamou mais um terceiro grupo de trabalhadores para ir para a vinha dele, e esse grupo também foi. Na hora do pagamento, ele pediu que os últimos viessem primeiro receber o pagamento e os que foram chamados primeiro viessem depois, viessem por último. E aí, quando os últimos chegaram, ele pagou a mesma quantidade que ele pagaria para os primeiros trabalhadores, que estavam lá há mais tempo. E aí o pessoal que estava lá há mais tempo se revoltou. Falou, que palhaçada é essa? A gente trabalha aqui mó tempão, e aí a gente recebe a mesma coisa que o outro. E aí o senhor vira e fala assim, ora, mas eu não acordei com você apenas 1 denário? Receba então o que está no acordo e vai-te. E aí eles continuam falando e ele vira e fala assim, mas vocês estão brigando comigo porque eu estou sendo bom? E a parábola acaba aí. E vamos entender o que é uma parábola para a gente poder começar a falar. Porque tinha hora que Jesus fazia uma licença poética na pregação e falavam coisas, eu não sei se vocês, mas tem uma passagem aqui no Evangelho que desde que eu comecei a ler o Evangelho me dava uma raiva interna. Que era aquela passagem assim, Nicodemos chegava para Jesus e perguntava, mestre, o que é preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus falava, você que é um doutor da lei não sabe? Aí ele falava, não existe como um homem entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Aí Nicodemos, como não entendeu nada, perguntou, como eu, um homem grande, vou voltar ao ventre da minha mãe? Aí é a hora que Jesus acaba com a tua vida. Porque Jesus vira e começa a falar assim para ele,
o que é do Espírito vem do Espírito, o que vem da água renasce pela água. E ele fala uma coisa que eu nem sei dizer o que ele falou, entendeu? E aí você lê aquilo, acha lindo e não entende nada. E Nicodemos também saiu com aquela cara de Kuma de lá, né? Saiu com aquela cara de não entendi. Então, vamos entender o que é a parábola. Parábola, quem é do grupo das exóticas já sabe o que é, né? Exóticas é aquele povo que faz matemática, entendeu? Química, física, qualquer coisa que não seja humanas, é exóticas. Então, o que é uma parábola? A parábola, ela vai falar para a gente de o quê? De um ponto que leva a outro ponto. Então, Jesus vai utilizar um exemplo material para levar a gente a entender uma coisa que é espiritual. Então, a parábola trabalha com símbolos. Então, quando Jesus fala que o Senhor quer que você faça um trabalho, é o símbolo de um trabalho. Você não pode achar que Ele quer que você realmente faça o quê? Um trabalho. Não é isso. Por isso que o nome é parábola. Aliás, conta-se uma historinha de que a Verdade estava andando pela rua, toda estrupiada, tristinha, né? E aí a parábola estava andando com uma roupa maravilhosa, linda, onde ela andava, ela era aplaudida. E aí ela olha para a Verdade e fala assim: Verdade, por que está assim? Chechelenta, triste, né? Aí ela fala: porque ninguém quer me ouvir, e ninguém quer, e aonde eu chego, eu sou escorraçada. E aí a parábola vira para a Verdade e fala assim: você gostaria de usar as minhas vestes? E aí a Verdade para e fala: pode ser. Quando a Verdade se veste com as vestes da parábola, ela volta a ser aplaudida. Por quê? Porque a parábola é uma maneira simbólica de você explicar alguma coisa que acontece no mundo espiritual. Para Jesus, o mundo espiritual é na sua alma, é dentro de você, é no seu interior. A mensagem toda de Jesus é para o seu interior. Por quê? Porque quando o seu interior está modificado, o seu interior é bom, qualquer coisa que saia de você vai ser o quê? Boa. Agora, quando o seu interior está completamente esbagaçado, estragado, está mal, qualquer coisa que saia de você pode até ser uma coisa boa, mas você não vai ser uma pessoa o quê? Boa realmente. Você vai fazer o bem, mas você não vai ser uma pessoa boa. Perceba como essa matemática é nula? Olha só, se dentro de você existe o bem, qualquer coisa que você faça é o bem. Se dentro de você não existe o bem, mesmo se você faz o bem, aquele bem, vamos colocar aqui assim, porque eu sou ruim da matemática, tá? Então, vamos lá. Se existe aqui, não existe o bem dentro de você, mesmo que você faça o bem, essa matemática dá o quê, gente? Nula. Então, pessoas que fazem o bem, mas não são boas, não estão iluminadas, elas são bons servos. Como assim bons servos? Deus curte você? Curte. Entendeu? A espiritualidade ajuda você? Ajuda. Você é um trabalhador legal? É um trabalhador legal, só que tu é o trabalhador das primeiras horas. Que está lá reclamando o quê? Eu quero meu dinheiro. É como se a gente barganhasse com a espiritualidade. Então, quantas vezes a gente já não ouviu pessoas falarem o seguinte? Aliás, assim, a Iraci é campeã de ouvir isso. Você mesmo. Iraci é campeã. Iraci ouve. Aliás, o pessoal do atendimento fraterno, essa vai para vocês, tá, gente? Campeões de ouvir isso. A pessoa vai para o atendimento fraterno, depois de 6 meses ela volta para o atendimento fraterno e fala assim: eu não sei por que minha vida não melhora. Eu já estou no centro espírita, estou fazendo um trabalho de caridade. Ela começa a botar na mesa o crédito karma dela, sabe? Tá todas as coisas boas que essa pessoa já fez. A espiritualidade rola até um medo, né? Fala: desculpa aí, senhora. Foi mal, Chicão, né? Fica até meio assim. E aí a gente ouve isso, né? Aí a gente vê que a pessoa está fazendo, mas ela não está o quê? Sendo. Então, o trabalho que Jesus fala para você é um trabalho de ser. Ele quer que você seja. Porque se você for, na primeira, na última hora, no último segundo da sua vida, você vai entrar no reino dos céus. Porque esse trabalho, ele é trabalho de iluminação interior, de transformação. E é por isso que Jesus falou: o amor cobre uma multidão de pecados. Porque esse trabalho tem a ver com o amor. E como é que ele funciona? Aí vem Joana de Ângeles explicando para a gente como esse trabalho funciona. Ela diz o seguinte:
dentro de todos nós existe a centelha divina. O que é a centelha divina? A Joana vai dar um nome, né, para essa centelha divina de self, né? Mas você não precisa guardar esse nome porque é um nome estranho. Você pode guardar o seu Cristo interior. O que tem no seu Cristo interior? Seu Cristo interior é filho de Deus. Então, dentro de você, a Joana chama do seu Deus interior, tá? O seu Deus íntimo. Vamos colocar aqui assim, o seu Deus interior. O que tem aí dentro do seu Deus interior? Gente, o que existe dentro de Deus? Dá até um medo, né? Vocês estão com uma cara, parece que eu estou falando árabe. Eu tô pura, tá, gente? Eu não tomei nada. Vocês estão entendendo? Né, gente? Vocês estão com uma cara assim, tipo, cara, tá muito doida. Eu não tô doida. Vamos lá. Dentro do seu Deus interior existe tudo. Que tudo é esse que existe dentro de você? Todas as emoções. Até a raiva, até a raiva. Até o medo, até o medo. Até o nojinho, até o nojinho. Tudo. E todas as qualidades. Perceba que eu não estou dizendo que só existem qualidades boas, existem as qualidades estranhas. Então, você tem o estranho dentro de você? Tem. Você tem a coisa boa dentro de você? Tem. Então, a Joana chama esse nosso Deus interior de totalidade. Ela fala o seguinte, existe dentro de nós tudo. E aí eu vou pegar o preparo da Júlia, que foi perfeito. Porque olha o que ela falou. E aí vocês vão entender por que ela disse isso. Olha só, dentro desse nosso tudo, o que acontece com a gente? Quando a gente encarna, a gente simplesmente esquece que nós somos o quê? Fala comigo, gente. Tudo. Obrigada. Fala de novo. Tudo. Isso que eu gosto de ouvir, né? Então, a gente esquece que a gente é esse tudo. A gente esquece que nós temos esse Deus interior dentro da gente que tem simplesmente todas as emoções e todas as qualidades. Nós esquecemos. E o que acontece? Simples. Você já viu algum bebê que nasce assim? Oi, tudo bom? Prazer, eu tenho Deus íntimo dentro de mim, né? Vou escolher um nome, mas não sou esse nome. Já viu isso? Não, né, gente? Ainda não. Dá até medo quando Iraci fala assim, porque Joana está vindo encarnar aí. Então, se você quer se candidatar a uma vida animada, seja mãe de Joana. Né? Mas vamos lá. Olhem só. A gente esquece esse tudo. E aí a gente começa a receber uma influência aqui, chamada cultura, chamada educação. E essa cultura e essa educação vai dando para a gente uma noçãozinha de eu. E como a cultura e a educação é cheia de julgamentos, quer ver um exemplo aqui de um julgamento? Você pode ter raiva? Só os iluminados que fazem curso de psicologia. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Não. Porque se você tiver raiva, o obsessor vai colar em você, vai para a tua casa e vai acabar com a tua vida. É uma crença que o espírita tem. Quer ver outra coisa? Você pode ter ciúme. Gente, seja sincero, o que vem na tua cabeça, vai? Pode? Que bom, vocês estão um pouco iluminados, então. Porque, teoricamente, a gente ouviria o quê? Não. Que você não pode, que você não... Você pode ser mal? Aqui, ó, aqui o pessoal pode, mas o que vem na cabeça é não. Ou seja, quando você começa a pegar certas emoções e qualidades dentro de você e começa a julgar, é como se você não pudesse ter ou fazer ou manifestar certas coisas que fazem parte de quê? De você. Você querer barrar isso aqui, gente, é uma energia. É a mesma coisa que você abrir a torneira do banheiro lá embaixo e enfiar a mão embaixo para a água não sair. O que vai acontecer? O Clóvis vai ter que vir aqui consertar, né? O Clóvis, nosso engenheiro, vai ter que vir aqui consertar alguma coisa que você vai explodir. Por quê? Você abre a torneira, bota a mão, a água é o único elemento incomprimível na face da Terra. Ou seja, você não consegue comprimir a água como você comprime o vento. Entendeu? Então a água vai explodir. É por isso que toda vez que você tenta barrar alguma coisa dentro de você, seja uma raiva, seja um medo, seja um ciúme, seja um ressentimento, alguma coisa que você julga como negativo, tá? Essa coisa te domina. E aí, quando você tem raiva, você não tem uma raivinha, você parece o Hulk. E aí, você se mata para ser uma pessoa boa. Como é que você se mata para ser uma pessoa boa? Eu vou falar baixo, eu vou ser compreensivo com o alheio. Quando o alheio resolve pisar no teu calo, o que você faz nessa sua tentativa de cumplicidade? Você
esfola a cara do alheio no asfalto. Você mata o alheio. Por quê? Porque você está tentando castrar uma coisa que existe dentro de você. E aí o que acontece? Você escolhe só ser bonzinho. E essa crença nossa de ser bonzinho é a mesma crença do fazer o bem sem ser o bem. Então, o que é evoluir dentro da psicologia, da proposta espírita de Allan Kardec? É com que você descubra as suas emoções, as suas qualidades, não julgue nunca mais, mesmo que seja uma qualidade horrorosa, tipo assassinato. Quer ver você manifestando um assassinato legal? Quem aqui mata mosquito? Graças a Deus, porque se você pegar o Zika e morrer porque não matou mosquito por causa da Zika, você vai chegar no nosso lar, André Luiz nem vai te receber. Ele vai dizer, vergonhoso. Ou se você, por exemplo, morrer caçando um Pokémon, quando você chegar no nosso lar, aliás, você nem vai para o nosso lar, você nem chega no nosso lar, entendeu? Porque o teu mentor, na hora da morte, ele já vai vir com a chinela na mão. Você vai morrer, vai ver a cara dele, vai tomar um tapão e encarna de novo, entendeu? Porque é brincadeira, né, gente? Mas vamos lá. Então, o que acontece aqui? A gente não pode, em hipótese nenhuma, castrar qualquer coisa dessa. A gente tem que tomar contato. O que é tomar contato? É saber usar uma raiva, é saber usar um medo, é saber usar um ressentimento, sim. É saber usar um ciúme, é saber usar o amor, é saber usar o carinho. E saber usar é você simplesmente ter consciência. O nome já diz, gente, ciência do que você está fazendo. Então, o mal é você não ter consciência. O mal é a ignorância para a gente, a partir de agora. O mal é a ignorância. Então, quando você começa a ganhar consciência, seja na primeira hora, na sua primeira encarnação, ou na sua última encarnação, tá? Na hora em que você ganhar essa consciência, você vai se iluminar e você vai ganhar um denário. É isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que não importa quanto tempo você demore para ganhar consciência. É esse trabalho que ele quer que você faça. Aí como é que Deus organiza a sua vida para você fazer esse trabalho? Ele pega e põe você num planeta. Ele materializa você. Por isso que a gente encarna. A palavra encarnar é dar carne a. Você dá carne às coisas que estão dentro de você e você não vê. Por isso que você não encarna num mundo de espírito superior, porque você está superior. Não, né, gente? Olha para o seu eu íntimo e seja sincero. Eu não estou superior. Então, você não pode encarnar num mundo de Joana de Ângeles, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Você vai encarnar aqui, entendeu? Com esse politicaiada bom que a gente tem, entendeu? Não vou nem falar nomes aqui, para não tomar partido. Mas a gente vai encarnar aqui, né, gente? No Rio de Janeiro, pipocando as Olimpíadas. Olha que legal, né? Porque o estado que a gente encarna, o país que a gente encarna, o mundo que a gente encarna, fala de como está o nosso interior. A gente não está muito consciente. Então, a gente encarna aqui. E aí, Deus vai começar a trazer para você... Deus, gente, é uma lei. Não é uma pessoa, não é uma energia. É uma lei chamada sincronicidade. O que é essa lei de sincronicidade? Eu vou traduzir para vocês num dizer de Joana de Ângeles, do livro Filho de Deus. Ela diz assim: Deus é a coincidência na hora certa, no momento exato, programado para se manifestar de maneira correta. Ou seja, Deus, ele traz para você, na sua vida, pessoas, situações, doenças, alegrias, para que você enxergue nessas coisas que acontecem na sua vida, essas emoções que você não toma contato, essas qualidades que você acha que você não tem. A gente acha que a gente não é corrupto. Mas aí a Iraci acabou de dar um exemplo maravilhoso da pessoa corrupta, né? A pessoa que vê aquela vaga grande, não fez aula de, né, não teve muita... Será que ela não tem noção de espaço? E ela para achando que comprou a rua, né? Então, poderiam parar 2 carros, mas a criatura que tem um problema cognitivo para no meio de 2 vagas. Ou seja, aí a gente está sendo corrupto porque eu estou corrompendo leis. Leis o quê? De convivência. Se eu passo no sinal vermelho rapidinho, eu estou corrompendo leis. Aí a gente pensa agora que então corromper leis é muito ruim. Pois é, mas Gandhi, para poder libertar a Índia, fez o quê?
corrompeu a lei. Então, corromper leis é neutro. É aqui que eu quero chegar com vocês. Ó. Essas emoções e essas qualidades que nós temos dentro da gente são neutras. Para eu poder não ter preconceito de nada que vive dentro de mim. De nenhum instinto, de nenhuma emoção, de nenhuma qualidade. Porque se eu tiver, eu vou castrar, vou julgar e não vou me permitir que manifestar. Então, eu não vou, por exemplo, fazer como Gandhi. Imagina só se Gandhi fosse espírita, né, pensando assim, ó Senhor, eu tenho que ser espírita, tenho que ser bonzinho. Aí ele via a Índia morrendo na mão dos ingleses, olhava para aquelas leis completamente loucas e falassem assim, ah, mas eu não posso fazer nada, porque eu não posso corromper as leis, eu tenho que ser um bom cidadão. Se enforca, né? Dá um tiro na testa, Gandhi não teria libertado nunca a Índia. Ou seja, a gente tem que saber quando usar, ter consciência. E como é que vai funcionar essa consciência? Quando você tiver que usar uma emoção sua ou uma qualidade sua, você sempre tem que estar em mente a seguinte pergunta. Por que eu quero fazer ou dar vazão, ou qualquer coisa, a isso? Por que eu quero fazer isso? E aí, o segredo do trabalho que você tem que fazer para receber o seu 1 denário está nessa pergunta. Porque essa pergunta vai dizer se você é uma pessoa iluminada ou se você é uma pessoa que estragou sua própria luz. Sim? A pessoa pisca-pisca. Vamos lá. O que acontece aqui? Você sabe, vamos dar um exemplo aqui. Quando você está fazendo uma dieta e você desce aqui na cantina que vai ficar pronta do Seja, porque graças a Deus o Seja está contribuindo para a minha dieta também, né? Porque não há cantina, mas você desce aqui. E aí aquelas meninas da cantina, as meninas da cantina do Brownie estão aqui hoje, gente? Tem? Pior ainda tem, eu nem vou passar por lá para saber onde é que é. Porque as meninas fazem um brownie, gente, eu não estou brincando, é um copo de brownie que vem com doce de leite em cima. Com baba de moça, com brigadeiro. Você não tem noção que aquele troço é tipo o capeta te chamando, né? Me come, me come, me come. É assim. Você fica ouvindo aquele mantra no seu ouvido. E aí você para pensar o seguinte, aí você está de dieta, né? Você está lá no CrossFit, né, Júlia? De dieta, ficando bonita, maravilhosa. Aí você passa na frente daquele copo e aquele copo começa a chamar você. Me come, me come, me come. Ah, você fica muito doido, entendeu? E aí você vai lá e come. Por que é que você comeu se você, sua criatura demoníaca, estava de dieta? Por que que você comeu? Não tem controle, isso é um fato, né? Mas por que você não tem controle? Não, o olho ele é menor do que a barriga. Por quê? Você não sabe. Então significa que você é escravo de uma vontade que existe dentro de você, que você não tem ideia do que seja. Ou seja, você não tem o quê? Consciência. Você não sabe porque você faz as coisas. Agora, perceba como é mais que trabalho que dá, olha o que fazer, que não é exterior. Não é você fazer uma coisa boa, é você ser o bem. Para você ser o bem, você tem que saber por que você faz as coisas. Isso aqui, gente, é você ser livre. A liberdade, vamos colocar aqui assim, ela está ligada com isso aqui. Liberdade não é você fazer o que você quiser. É você saber o porquê que você quer fazer e, se for conveniente, você faz ou não. Então, vou dar um exemplo. Eu estou, por exemplo, eu estou no meu trabalho e eu tenho um chefe alucinado que tem, né, ele tem algum tipo de complexo de inferioridade, então ele precisa manifestar o poder dele sobre as pessoas. Ele precisa humilhar, ele precisa mandar, ele precisa ser uma pessoa extremamente autoritária, uma pessoa arrogante, e ele precisa estar no controle. Pessoa light, né, gente? Só precisa de uma terapia. Esse é teu chefe. Aí, um belo dia, o teu chefe vira e manda uma letrinha para você, sabe? Manda uma cutucada, manda um pim, né? Pisa no seu calo, cutuca a tua ferida, ou faz uma coisa que você não gosta. Imediatamente sobe em você o quê, gente? Que emoção que sobe? Júbilo, né? Não. Sobe o ódio, né? É a mesma coisa que ele chegar e falar assim, capeta, invoco toda a sua raiva. É quando ele falou aquilo para você. Você fica com um ódio possesso e você precisa dar o troco.
Você sente uma necessidade de ir lá e falar um negocinho. Você sente uma necessidade de ir lá e dar uma cutucada. Você sente uma necessidade de mandar uma indiretinha para ele, sabe? Quando você vai apresentar o seu trabalho no PowerPoint, você põe aquele dizer ali e pergunta assim, você não acha fulano para o seu chefe? E o teu chefe é obrigado, para não tirar a sua moral, dizer que acha mesmo não achando? Ou seja, quando você faz isso, você não sabe por que você faz. Então, essa pessoa que necessita de fazer isso, ela necessita de se autoafirmar, dizer para ela mesma que ela não é aquilo que o chefe dela disse que ela era. Olha só, então ela não sabe o que ela é. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Um exemplo que eu sempre dou já há muito tempo, mas que funciona. Né? Uma vez a gente recebeu uma menina que estava aí muito brava porque chamaram ela, né, de essas mulheres que é dano que se recebe, que pegou o pé da letra, achou que era esse trabalho, né? Vulgarmente conhecida como mulher peixe, não vou dizer o nome, mas já estou dizendo. E aí ela chegou muito brava e falou assim, né, porque estou muito brava, não sei o que, não. E a gente, por quê? Porque me chamaram. Aí, não, isso não é palavra, isso é um peixe, né? Me chamaram disso. Aí, o que aconteceu? E ela estava muito brava. Aí a gente olhou para ela, ficou olhando assim, eu falei, cara, o que a gente vai falar para essa menina entender que o problema é dela? Aí a gente falou, olha, quando você chegou aqui com esse cabelo verde, você estava ridícula. Ela parou. Apesar que eu nem posso mais dar esse exemplo, porque cabelo verde agora é normal, né? Mas ela estava com cabelo verde, né? Não estava, né? Aí ela parou assim e falou, mas meu cabelo não está verde. Aí a gente fala, mas você não se ofendeu? Não. É porque você sabe que o seu cabelo não é verde, mas você não sabe que você é uma piranha. Logo, desculpa. Você se ofende. Gente, pelo amor de Deus, né? Olha o julgamento. Logo, olha a sombra. Logo, gente, a gente se ofende com a nossa própria o quê? Verdade. Quando você se ofende com alguma coisa que falam para você, ou você se incomoda, ou você fica assim, no fundo, a gente não sabe sobre a nossa própria verdade. Então, quando você precisa retrucar o outro, porque o outro ofendeu a você, é porque você não sabe quem você é. E porque você julga que certas coisas você não é. Quando a gente falou desse exemplo para você, eu perguntei para ela, por que essa menina que é chamada disso age desse jeito? Eu não sei, porque ela é insegura. Porque ela precisa o tempo inteiro de ter pessoas do lado dela que falem para ela que ela é bonita, que ela é maravilhosa, que ela é isso, que ela é aquilo, porque ela não sabe o que ela é. Então, ela é insegura. Aí eu perguntei para ela, você é insegura? Não. Ah, não é insegura. Você nunca parou de falar com ninguém porque seu namoradinho mandou você parar, porque ele ia ficar muito bravo e você ficou com medo de perder? Já. Então, você é insegura? Só. Qual é a diferença de você para mulher peixe, minha senhora? Nenhuma. Logo, quando chamarem você disso, você vai dizer, em tese eu também sou. Pronto, para de se ofender. Esse é o maior trabalho. Isso é dar a outra face. Dar a outra face não é você deixar o outro sambar na tua cabeça, não. Não é você se fazer de mansinho, de bonitinho. Dar a outra face é você conseguir dar a outra face dentro de você. Achar as coisas que ressoam, te magoam dentro de você. Porque aí você vai estar trabalhando o que a Joana chama de sombra. E sombra é escuridão. Quando você trabalha a sua sombra, você ilumina ela. Logo, você se torna um ser o quê? Iluminado. Então, é esse trabalho que Jesus estava falando. A gente começa a perceber que as pessoas que não são iluminadas, elas fazem coisas boas. Fazem. Mas as pessoas que não são iluminadas também fazem coisas que são movidas pela ignorância. E toda vez que você faz uma coisa movida pela ignorância, você reencarna. Você fica no que o budismo chama de roda de samsara. Você fica ali, ó, reencarna, até a hora que você começa a cansar dessa vida e fala assim, peraí, alguma coisa está errada. Eu tenho que descobrir alguma coisa a mais aqui na minha vida, que não seja simplesmente um fazer ou um ser o que as pessoas querem que eu seja. Eu tenho que descobrir em mim a minha vocação, o meu eu interior, o meu Deus interior. Jesus, quando ele encarna, vocês perceberam que ele se tornou iluminado, Cristo, mas ele não imitou a ninguém? E nós, religiosos, tentamos imitar a ele para nos tornarmos iluminados. Só que o próprio Mestre nos ensina que você não tem que imitar a ninguém, porque não existe um fazer, uma receita de bolo. Existe um se
descobrir, um se encontrar, um falar consigo mesmo. E o nome disso a Joana chama de individuação. E a palavra vem de unicidade, de você se tornar uma pessoa única. Então você pode se tornar uma pessoa iluminada trabalhando na ciência. Trabalhando, por exemplo, sei lá, plantando batata, entendeu? Ou pregando no centro espírita. Não é imitar aqueles que se iluminaram, é imitar o caminho íntimo daqueles que se iluminaram. É esse trabalho, em verdade, que nós devemos conquistar e fazer. E é esse trabalho que a gente foge o tempo todo de fazer. Por quê? Porque esse é o maior trabalho que tem. Esse é um trabalho que exige de você vigilância. O que é vigilância? É eu estar sempre fazendo essa pergunta aqui, ó. Por que eu tenho vontade de fazer as coisas? Por que eu tenho essa emoção? Por que eu tenho essa qualidade? Por que eu acho que isso é errado? Por que eu acho que essa qualidade não pode ser o bem? Vamos dar um exemplo aqui que a Joana diz. A Joana, ela escreve no livro O Ser Consciente, que é um livro que você não pode morrer sem antes de ler. Aliás, porque você lê também, né, e não entender nada, não adiantou nada. Você tem que estudar. É um livro que a Joana diz o seguinte. Tem um capítulo chamado O Bem e o Mal. E ela vai relatar o que é o bem e o mal. E ela diz o seguinte, que o bem é tudo aquilo que promove evolução no ser. O que é evolução? Consciência. E o mal é tudo aquilo que não promove a evolução. É inconsciência. Perceba que ela não falou que o bem é você fazer alguma coisa. Mesmo porque eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui. As mães sabem muito bem disso, né? Menos a minha, que a minha mãe uma vez já me deu um fora aqui, né? Porque ela não faz isso, né? Isso é ótimo, por isso que ela é uma excelente mãe. Vamos lá. As mães têm um filho. O filho começa a chorar porque o filho não quer ir na escola. O que a mãe sente no coração? Menos a minha. A mãe sente que ela mesma está chorando, como se a vontade que a gente tem de pegar a criança e falar assim, não vai para a escola, não vai para a escola, fica aqui, tá tudo bem, tá uma maravilha, né? Mas você é obrigado a olhar para o seu filho chorando e falar o quê? Vai para a escola. Gosto aqui. Aqui não era assim, era engole esse choro e assim só no dente. Engole esse choro, senão quando chegar em casa, você vai chorar de verdade. A gente engolia o choro e entrava na escola assim. Né? Aí a tia, tudo bem? Né? Aquele choro que ficava aqui, passava depois de umas 3 horas. O choro engolido. Mas a gente ia feliz da vida para a escola. Não tinha essa. Ô mãe, tô com dor. Tá morrendo, meu filho? Não, então vai para a escola. Era assim. Então, mas isso, gente, teoricamente é fazer o mal. Porque o que uma mãe deveria fazer? Pegar no colo, acolher, né? Ela é uma ótima mãe, por isso que, tá vendo, tem os filhos educados, maravilhoso, a filha até virou espírita. Então, assim, aí a gente começa a perceber, né, gente, que ótimo, que é maravilhoso isso. Mas é verdade, mas isso, teoricamente, é um mal. Quer ver o que é um mal? Você, por exemplo, perceber que existe um pedinte na rua pedindo dinheiro, mas ele vai comprar uma bebida para se embriagar, ou ele vai fazer alguma coisa que vai fazer com que tire a dor dele e ele não consiga fazer uma reflexão. Tem uma das leis do hinduísmo, e eu gosto muito dessa lei, você não deve retirar o karma da vida do outro. Porque o karma da vida do outro faz com que ele aprenda. Se você retira, ele não o quê? Aprende. Você deve auxiliá-lo a buscar uma solução, que é bem diferente. E quando você auxilia alguém a buscar uma solução, você não dá a resposta. É igual quando você tem uma criancinha que está aprendendo, né, aprendendo a escrever. Uma vez o meu irmão, gente, ele queria jogar videogame, e aí ele estava fazendo um dever de casa. E aí a minha mãe estava no pé dele, né? Porque ele tinha que fazer o dever de casa, ele queria jogar videogame. Aí ele me chamou no quarto e falou assim, Cris, vamos fazer uma coisa? Eu falei, o que você quer? Ele, eu deixo você jogar com o controle 1, né, que era o controle 1, como se eu gostasse muito de jogar videogame, se você me ajudar a acabar o dever de casa. Aí eu falei, quanto que é o seu dever de casa? Era uma folha do pica-pau, na horta, e aí tinha que botar um nome, né, do alface, batata, cenoura, e faltavam só 3. Aí eu coloquei. Só que óbvio que eu não coloquei o nome tal como era, né? Eu escrevi nomes, eu não sabia que ela estava no pé dele. Eu escrevi nomes aleatórios, né? E aí, daqui a pouco ligo o videogame, e minha mãe, Marcelo, você acabou o dever. Aí vai ele levar tudo feliz o dever. E eu rindo no quarto, rindo. Aí leva lá. Aí Iraci começa a ler. Cebela? Beteta? O que é isso? Aí ele, não sei, mãe. Então por que você escreveu, demônio? Né? Não sei, mãe.
vai refazer. Aí ele chega no quarto bravo pra caramba. Poxa, eu falei, ó, o dever era seu, eram só 3 palavras, não ia morrer de você não escrever, né? Mas o que a gente coloca aqui, né? Que isso, você fazer a pessoa, né, buscar de novo, tirar o karma dela, ela estava aprendendo desde pequena. Não era bom, ele tinha que ter aquele karma, ele tinha que aprender alguma coisa. E os indianos falam isso pra gente muito bem. O espiritismo também fala isso pra gente. A gente auxilia, mas a gente não tira a dor, porque a dor é uma maneira da gente saber, da gente chegar a esse questionamento. Então, se você tira a dor de alguém, você faz um bem ou você faz um mal. Um mal. Mas, aparentemente, é o quê? Um bem. Então, essa proposta de Cristo, do trabalho da última hora, pede com que a gente fique o tempo inteiro refletindo sobre esse trabalho, sobre essas ações, se são boas ou ruins, sobre o para que eu quero fazer. E só para a gente poder encerrar, de uma maneira mais, né, com uma outra história, André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele passa por um episódio que, para mim, foi o episódio mais chocante e que fez essa ficha cair aqui de uma maneira muito, muito, enfim, bem gritante. André Luiz estava no plano espiritual, no nosso lar, e o mentor Alexandre ia dar uma palestra para os médiuns da casa. Então, os médiuns iam dormir, iam no sono, eles iam ser levados para o nosso lar, iam ter o cursinho lá do nosso lar. E aí estavam faltando 2 médiuns. Aí Alexandre pergunta para Setembrino, que é o braço direito dele, era tipo a Nailê, né? Ô, Nailê, onde está Marcondes e Viana? Aí a Nailê fala, não sei, gente, não sei. Aí ele fala assim, vai buscar. Aí Setembrino para Alexandre e fala assim, quando, né, dá meia volta e fala, mas e se eles estiverem sobre julgos de entidades maléficas e imperiosas, o que faremos? Alexandre, eduque. E ele vai. Aí ele chega na casa do primeiro, o que o primeiro fez? Né? O que a besta fez? Faleceu o amigo da criatura. Só que era aquele amigo que era da onça. E aí o que ele começou a falar? Começou a falar mal do amigo. Fulano, pá, e metendo, malhando fulano. Fulano apareceu na casa dele. Fulano apareceu, esperou ele dormir, e quando ele dormiu, ele começou a produzir um pesadelo, uma coisa horrorosa. O cara estava quase tendo um ataque do coração. Aí chegam os mentores, eles olham aquela coisa, né? Aí André Luiz pergunta pro irmão Setembrino, o que nós faremos? Aí, irmão Setembrino, educaremos. Aí ele pega e pergunta para o espírito que estava perturbando o médium. O que aconteceu? Aí o espírito começa. Ele falou que eu sou feio, que eu sou bobo, que eu sou chato, que não sei o quê. Aí, como ele viu que não ia dar liga nenhum dos lados, ele pega e dá um susto e acorda o médium de uma tal maneira tão grosseira que o médium acho que está tendo um piripaque do coração e acorda gritando, liga para SAMU. Entendeu? E aí acaba o relato. Acaba a situação, o Setembrino vira e começa a sair. Aí André Luiz, mas você vai deixar a entidade trevosa aí? Aí ele, vou. Ele que chamou, ele que tire. Aí André Luiz fica meio cabreiro, né? Você fala, pô, não era para ser bom o negócio? Né? Tá meio estranho. Aí ele vai para a segunda casa, que é a casa do Marconde. Marconde, ele tinha um problema de sexolatria castrada. Então, quando chegou lá, ele estava em ritmo de festa com outras entidades. Né? E aí, segundo André Luiz, a narração a situação era constrangedora. Você imagina o que as criaturas estavam fazendo. E aí, ele chega e fala assim, o que iremos fazer? Vamos acordar o irmão? Aí o Setembrino fala, não, eu vou aparecer no sonho dele. Mas nesse momento, nesse momento. Aí ele aparece, o irmão Marcondes fica naquela situação, né, gente? Sabe, o meu cachorro que foi descoberto pegando o bolo em cima da mesa? Aí ele faz aquela cara assim, aí ele olha para o mentor e fala, olha, quem são essas pessoas? Não sei o que está acontecendo, meu Deus, quem sou eu? Assim mesmo, gente, é ridículo. Aí o Setembrino olha e fala assim, o que eu vou falar? A Nailê olha e fala, o que eu vou falar para Joana, seu demônio? Quando eu cheguei aqui, vi você aqui em ritmo de festa com essas pessoas. Aí ele vai falar assim, ele fica assim, ele fala assim, eu vou contar o que eu vi. E eu vou contar para ele o que fez, e ele que tome a providência. E aí ele vai embora, desaparece. E aí André Luiz fica assim e pergunta, agora a gente vai acordar ele? Aí o mentor fala assim, não, eu vou deixar ele lembrar desse sonho para ele acordar com muita culpa amanhã, mas com uma culpa bizarra na cabeça dele, para ele nunca mais fazer isso.
Aí André Luiz sai com o coração na mão, né, com peninha daquelas bestas que não foram estudar no nosso lar, né? E aí o Setembrino vira para ele e fala assim: André, o sentimento de auxílio ao próximo é o sentimento mais elevado que existe, mas o sentimentalismo é a pior coisa que existe. O que é o sentimentalismo? Por que eu quero ajudar o outro? Porque eu não sei lidar com a minha dor de ver o outro sofrendo, é o sentimentalismo. Ou porque, em verdade, a minha ajuda vai ser proveitosa para ele ganhar consciência. E aí a gente começa a perceber que esse trabalho, ele é muito mais elaborado e muito mais interno do que simplesmente um trabalho de fazer o bem. É lógico que quando você faz o bem, você acaba ajudando as pessoas com as obras caritativas. Mas o que tem que estar no foco da sua cabeça é que você tem que ser o bem. E ser o bem é esse trabalho. E não o trabalho simplesmente do fazer externo, mas do ser interno, do ganho de consciência, de descobrir e conhecer como usa suas emoções, como usar suas qualidades, e não dizer que certas qualidades e emoções eu não posso ter, não posso usar. Não é isso, é como usar, como ser, como fazer, porque eu sou tudo. Eu não posso negar nada que existe em mim. Eu tenho que amar o próximo, amar o meu inferior. E esse inferior não está aqui, ele está aqui. Será que você ama o seu defeito? Mas é esse amor que você tem que começar a verter para você. Amar o seu defeito. Ouvir o que você chama de defeito. Porque o que você chama de defeito é um julgamento que você deu a uma qualidade e ela está aqui dentro de você, excluída, escondida, castrada, oprimida. Esse é o seu inferior. Então, que nós possamos fazer o movimento de auto-amor, de autoconsciência, que é esse trabalho íntimo que Jesus pede para a gente fazer, através das suas parábolas, para que nós possamos encontrar, tal como ele, o nosso Cristo íntimo. Boa noite a todos e muito obrigada.